Abraça-me, Senhor, pois despeito de ti, transforma o meu viver, pois quero ser curado por ti, Jesus. Sei que em ti posso confiar, mesmo em grandes dores, comigo está. Não posso me afastar da tua mão que me guias, que me dá forças pra continuar. Aleluia. Que me dá forças pra continuar. Toca-me, Senhor, pois preciso de ti. Abraça-me, Abraça-nos, Senhor, Senhor, pois com tua despeito presença, de ti. Transforma o meu Pai. Vem, viver, Papai amado, transformar, pois Papai quero amado. ser curado por Queremos, ti. Papai amado, a tua presença. Jesus. Sim, Pai. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Fizemos algo diferente, mais uma vez igual o Elton citou sábado passado. Oremos somente um pouco, mas não é a quantidade de oração que importa, e sim os nossos objetivos. E eu creio que nessa noite Deus esteve ouvindo as nossas orações mais uma vez, porque eu posso dizer que eu senti mais uma vez a presença de Deus e vou sair daqui revigorado para mais uma semana. Carla Martins disse que tem algumas palavras pra gente hoje. Senta aqui, se quiser. Então, Tem espaço fica à pra todo vontade. Puxa a mundo. cadeira, gente. Pode pegar. Pega aí, Sim. Gabriel. Se comportar em madeira pura. Eu vou tomar, gente, 10 minutinhos da atenção de vocês. Certo? Primeiro, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Olha só. Primeiro, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, como eu já estive agradecendo no domingo. Porque vocês verdadeiramente têm sido guerreiros. Vocês têm orado, vocês têm buscado a Deus, vocês têm buscado muito do Senhor. Interessante, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos as coisas do mundo quando vem contra nós. Certo? E nesses nossos poucos anos de evangélico, vai caminhando para 14 anos, graças a Deus, eu sempre falei para o Senhor algumas coisas. Tipo, eu sempre falei para o Senhor que eu não quero ser igual a todo mundo, nem muito menos que eu quero fazer parte da multidão. Eu quero fazer parte do povo que vai morar no céu. Seja um, seja dois, seja três. Quero fazer um serviço de qualidade. Né? E eu creio que esse é o propósito de cada um que estamos aqui. Porque se não for, vamos estar revendo o nosso conceito e estarmos melhorando para que seja esse o nosso propósito. Não de aparecer, não de glorificar o nosso nome, mas de aparecer, sim, o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Eu posso falar sem nenhuma hipocrisia. Vocês sabem que eu sou apaixonada por vocês. Eu aprendi a amar vocês de uma maneira que eu pensei que eu nunca conseguiria amar tanta gente assim. E por amar vocês, é que eu quero comentar algumas coisas com vocês aqui nessa noite. Primeiro, a peça saiu linda. Tá de parabéns, cada um de vocês, cada ator, nosso irmão Everton, que esteve na narração, a Jaque, a Maria, tá todo mundo de parabéns. O Espírito Santo continue sobre a vida de vocês. E quando vocês abrirem a boca, não seja o homem falando, mas que seja o próprio Deus bradando do céu. Em nome de Jesus. O Felipe, o Clóvis, a Nayara, eu que estivemos fazendo o papel do inimigo de Deus, que o Senhor nos cubra com o seu poder e com a sua autoridade, com a sua unção, para fazer uma representação. Mas que nós devemos ter sempre a base bíblica de que o nosso Deus, Ele sim tem todo o poder na terra e no céu e debaixo da terra e na água, onde for preciso. Até a chave da morte e do inferno, Ele tomou e está em suas mãos. Então, nós vamos ter essa convicção. Com isso, querido, primeiro eu quero falar pra Jaque e pro Everton. No domingo, quando eu estava orando, né, que o Senhor me levou a chegar lá perto da Jaque e orar por ela, interceder por ela,
o Senhor ele colocou assim no meu coração um sentimento de algo distante. Como se fosse algo muito distante. Quando eu olho, fechei o meu olho, que eu coloquei a mão sobre o coração assim na jaca, eu senti algo distante. Então, em nome de Jesus, que essa distância nessa noite seja quebrada, que o nosso Deus ele possa estar atuando literalmente nas nossas vidas, para que o nosso Deus ele esteja nos usando para edificar outras vidas. Que a nossa vida seja um testemunho vivo para que o nosso Deus esteja abençoando as vidas que nós vamos estar evangelizando. Que não só a palavra de Deus venha ser pregada, mas que o nosso testemunho venha servir para ganhar outras pessoas para Jesus. Porque não adianta nada nós contarmos o testemunho de Gênesis e Apocalipse, nós não temos o nosso testemunho para ganhar para o Senhor. Eu brinquei com a Nayara, do Marco, mas é sério, Nayara. Se você quer fazer parte de algo grande, você tem que tomar posição grandiosa. Se você quer fazer parte de algo que vai modificar não só a sua vida, mas a vida de pessoas que estão ao seu lado, você tem que tomar atitude grandiosa, atitude de gente nobre. Seja por onde for, na escola, em casa, muitas das vezes engolir a seco farinha sem água, mas engolir a seco para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque muitas das vezes é preciso nós dizer não para o nosso eu, para que o Senhor aponte na nossa vida. Não é fácil, mas é preciso. Nessa fase é mais complicada ainda, 15, 16, 17 anos, onde nós queremos abraçar o mundo com um braço só, sendo que nem com os dois nós não conseguimos. Na hora de nos conscientizar, nós entramos numa batalha. Se qualquer um de nós aqui cairmos, no sentido perder, todo o grupo perde. Então que nós vamos ter essa conscientização. Fabia, amiga, eu te amo, você sabe. Porém, vamos controlar esse gênio aí. Vamos deixar o Senhor trabalhar ele para que, através desse gênio que você tem, o Senhor ele te usar para que faça grandes coisas na sua vida, no seu lar, nas pessoas que estão à sua volta. O Elton, meu amigo, você sabe que eu te amo também, sabe? Que o nosso Deus possa derramar bênçãos e medidas sobre a sua vida. Porém, vamos deixar o Senhor usar de verdade. Sem temor, sem medo do homem, do que eles podem ser. Vamos deixar o Senhor usar para que verdadeiramente o homem veja Deus através das nossas vidas. É difícil, às vezes temos que renunciar a algumas coisas que nós mais queremos. Mas vamos deixar o Senhor fazer isso. O Clóvis, meu irmão, sabe que eu te amo, sabe? Sabe que eu vejo Deus na sua vida. Porém, vamos deixar um pouco o orgulho de lado, vamos deixar um pouco o nosso eu de lado, deixar o nosso Deus trabalhar de verdade. Sem nada assim que muitas vezes fazemos. Senhor, age até aqui, daqui para lá eu tomo conta. Vamos deixar o Senhor tomar conta de todas as áreas da nossa vida, que o nosso testemunho venha a ser maior. O Caio, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando grandemente. Sabe que eu te amo, né, filho? Mas que você possa ver Deus trabalhando na sua vida, não apenas para ganhar os que estão lá fora, mas também para abençoar os que estão por perto. Felipe, que mesmo as dificuldades da vida, filho, que você possa ver Deus, ele não abre mão de você. Todo mundo pode abrir mão de você. Deus, ele não abre mão de você. Nosso amigo, como é teu nome? Gabriel, que Deus possa te abençoar, que você possa vir fazer parte desse grupo, para que nós possamos estar somando cada dia mais. Querida, essa semana eu orei bastante, eu falei bastante com Deus e tal. E eu tive um sonho, né? Eu sonhei que eu estava com a minha família, né? Eu lá de casa, eu no trem. Nesse trem, a gente descobriu que esse trem não ia. A gente pensou que esse trem não ia para onde a gente pensava que ia. Todos nós descemos do trem e começamos a andar na beira do trem, tipo. Só que ao contrário da linha de ferro, era uma linha bem pequenininha, estreita, dava pra você pôr na palma da mão, mas o trem era enorme. E a gente ia caminhando na frente. Quando a gente ia caminhando na frente, o trem passava por a gente. A gente terminava descobrindo que o trem estava indo para onde a gente queria ir. Mais na frente a gente encontrou algumas pessoas, conversamos, mas o que me chamou a atenção no final desse meu sonho foi que eu chegava numa rua muito movimentada. Movimentadíssima, muito carro, muito barulho, muita gente. Sabe aquela rua bem parecendo feira, muitas bagunças? E eu vinha com uma mala bem grande. Eu abri essa mala e eu queria pegar alguma coisa que estava ali dentro. Só que eu não lembro agora o que era. Quando eu abri a mala, eu comecei a tirar roupa. Saía roupa, saía roupa, saía roupa. Saía sapato de várias cores. Quando eu tirava isso pra fora, vinha duas meninas, bem magrinhas, sabe? E começava a catar aquelas coisas. Quando eu vi aquilo, eu começava a gritar, não, isso é meu, isso é meu, isso é meu. E tentava pegar delas.
eu vi a minha irmã, Carliene, um pouco assim afastada, e eu pedi pra ela vir me ajudar. Só que no meio da multidão ela sumia, ela não vinha me ajudar. E eu começava a falar, é meu, é meu, é meu. No final desse sonho, tipo, chegou um amigo meu lá da Bahia, que era evangélico, ele tá morando em Salvador. Eu via ele descer do carro, tipo, quando eu via ele, eu sorria, eu ficava, meu Deus, até aqui você me percebe? Tipo, eu não tava no lugar onde eu tava de costume estar. E aí quando eu começava a ver ele, eu esquecia da minha mala, tipo, a gente começava a rir. Aí eu lembrava da mala, outra hora eu falava, ele pergunta de quem é a mala. E vê pelos tamanhos das roupas, porque as minhas são bem magrinhas, essas roupas não são delas, as minhas roupas são bem maiores. E aí eu acordei desse sonho. Queridos, a bênção que o Senhor tem para derramar sobre nós, talvez o inimigo, ele até tem que dizer que nós não estamos no caminho certo. Talvez até nós iríamos descer, que nem aconteceu no meu sonho, descer do trem. Talvez nós olhemos para o caminho e vejam que ele é muito estreito, não dá nem para a gente andar. Mas a bênção do Senhor vai estar caminhando em cima dele, nós não podemos sair. Que nem eu vi o trem em cima do trilho, que para mim dava o cabelo na minha mão. Quando eu chegar num lugar onde tiver muito barulho, tentando tirar a concentração de Deus, que nós não venhamos abrir o tesouro de Deus e expor para todo mundo. Porque tem muita gente que está só esperando uma oportunidade para passar a mão no nosso tesouro. Que quando nós virmos algo que tentar tirar o foco desse tesouro espiritual, que nós não viemos sair com aquilo, mas que nós viemos pedir ajuda ao nosso Deus para resgatar o nosso tesouro que outra hora foi perdido. Que nós viemos nos alegrar no Senhor, porque se Ele começou esta obra, Ele é fiel para terminar. Amém? Depois, no final da oração, eu quero pedir para o Wellington orar pelo Clóvis, o Caio orar por ele e o Felipe orar pelo Wellington. E assim vice-versa. Tá? Os meninos oram pelos meninos e eu vou estar orando pela Maiara e a Bia vai estar orando pela Jaque. Amém? Então que Deus possa nos cobrir com a sua presença, queridos, porque a união ela faz a força. E que vocês possam tomar posse da vitória. Que a partir de hoje nós não venhamos ser mais o mesmo, mas que nós venhamos ser verdadeiramente um povo que vai morar no céu. Com todos os nossos defeitos, o Senhor ele vai nos chamar pelo nome, vai nos transformar em corpo de glória e vamos encontrar com Ele nos ares. E vamos fazer parte de um povo que vai partir para a eternidade. Amém. Amém? Eu quero soltar já pedir assim. Na hora que você estava falando da visão que você teve comigo com a minha esposa, eu estava aqui de olho fechado, será que tá alguém pode ter olhado e falar, bom, o Everton estava dormindo, mas não é. O Senhor me desligou da terra. O Senhor me levava até a minha casa. Eu entrava assim, como a luz da minha cozinha estava acesa. E eu via uma faca, que eu tenho em casa em pé, no meio da mesa, com a minha aliança e com a aliança dela no meio. E nisso havia uma vela preta e uma vermelha. E uma mão de uma mulher segurava, mas estava cheia de aliança no dedo dessa mulher. Dava para ver a mão só. Eu aqui assim, eu ficava olhando, eu mesmo perguntei para o Senhor, mas o que é isso? O Senhor falava comigo. Não é eu que vou tirar você. Não é nem ela de você, de mim, de você. Mas o inimigo quer tirar ela de você, não você dela. Eu falei, mas Senhor, quem é que está fazendo isso? O inimigo teve uma ordem para destruir o seu casamento. E quando ele não destruir, ele não há de ficar feliz. Eu perguntei para o Senhor, mas e essas alianças no dedo? Essas alianças no dedo são as pessoas que foram destruídas, os casamentos que foram destruídos. Aí eu perguntei, mas essas alianças no meio da faca? Aí o Senhor falava comigo assim, que aquelas duas alianças no meio da faca, é que foi feito um pacto com uma pessoa fez um pacto com o inimigo, para ver a nossa destruição. Só que quando eu olhava para esta faca, eu via que essa faca ela descia. Ela descia assim, ela não ficava mais reta, ela ficava em pé. Ela descia, como estava em pé, ela descia. Aí sai a minha aliança e saia dela. Ela falou, mas Senhor, mas o que foi isso? É o pacto que eu estou quebrando de Satanás contra a vida de vocês dois. Então, o Senhor me mostrou isso porque é a obra que Ele tem.
é algo que Ele tem na nossa vida. Eu sou tranquilo, mas sou um jovem de oração. Eu disse para o meu Senhor, Deus, eu sei o que eu passo no meu casamento, mas tem muitos que são pior. Mas o que eu passo é para que o teu nome seja glorificado e seja exaltado. Sobre distância, que a irmã estava falando. Quando o Senhor fala assim que há distância é porque vai haver união. Quando você vê algo distante é porque vai haver a união. Isso tem que vir de nós. Né? Pela misericórdia do Senhor. Né? Deus tem vitória. Deus tem vitória. Mas o inimigo está pronto para destruir a vida de cada um. Para querer se levantar contra a vida de cada um. Só que como eu digo, né? A maior é o Senhor, né, gente? Que tá em nome de Deus abençoe. O jovem Gabriel está se juntando a gente aí. Vamos dar o bem-vindo aí para ele, né? Seja Em bem-vindo. nome de Jesus. Permaneça conosco, meu Espírito. Permanecer conosco é só vitória. Quem ficou para trazer a mensagem hoje foi a jovem Jaqueline Batista. Aleluia. É Jaque. Amém. Eu peço que vocês vão me desculpem, mas eu vou fazer sentada porque eu trabalhei o dia inteiro hoje em pé. Lá como trabalho ficar por Deus. Vocês vão ver entender também, me perdoar também, né? Quero ler uma palavra aqui muito conhecida. Que Deus colocou no meu coração. Que é Eclesiastes 3. Vou ser breve, mas objetivo, amém? Diz assim a palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de soltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar o coser e tempo de estar calado. Tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Trazendo para os dias de hoje essa palavra como, assim, é complicado esperar o tempo de Deus. Complicado e gostoso, porque muitas vezes o nosso tempo, o nosso querer, não é o tempo de Deus, né? Muitas vezes em casa me desespero, falo, amor, nossos projetos estão assim, assim, assim. Ele fala assim pra mim, amor, é no tempo de Deus, você tem que talvez esperar o tempo de Deus. Eu falo, mas esse tempo de Deus, quando vai ser o tempo de Deus na minha vida? Porque, nossa, os dias estão correndo, os dias estão indo, não está chegando aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero. Eu falo, amor, é no tempo de Deus, não tem calma. E o que eu aprendo com isso, que a gente verdadeiramente vamos esperar o tempo do Senhor. Porque às vezes a gente coloca algo nas mãos de Deus e a gente vê mentira. Nosso desespero, nossa angústia faz que a gente tira algo das mãos de Deus e acaba fazendo com as próprias nossas mãos. E é onde nós quebra uma cara, né? Mas que a gente venha esperar o tempo de Deus para nossas vidas, porque eu creio que o tempo de Deus para nós é o tempo de sorrir. Porque muitas vezes a gente coloca nossas mãos onde não é para colocar e acabamos se decepcionando com muitas coisas, né? E eu quero dizer para cada um que o tempo de Deus chega para cada um de nós, como aqui. Tempo de plantar, tempo de colher, que você plantou, né? Que eu vejo aqui uma passagem também muito interessante também de Abraão, né? Deus ele prometeu ali um filho para ele e falou, Senhor, eu estou com uma idade avançada, tô velho, Senhor, como o Senhor me dá um filho nessa idade? O Senhor falou assim, haveria alguma coisa difícil para mim, Abraão? Né?
Então Deus pergunta para cada um: a vida é uma coisa difícil para Deus? Nada é impossível para Deus, nada. Sara ali naquele momento duvidou que podia ser mãe, duvidou ali do poder de Deus, mas ali Deus honrou com a palavra dele e deu um filho para ela. E quero dizer para cada um de vocês que nada é impossível para Deus. Se você tem algum projeto, objetivo, que você vem entregar na mão de Deus e vem esperar o tempo de Deus, porque eu tenho certeza que o tempo de Deus é o melhor que o nosso. Amém? Essa palavra para a meditação do irmão, não sou pregadora, mas é aquilo que eu coloquei no meu coração para estar falando para os irmãos. Amém? Amém. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por cada um de nós. Amém? Eu não vou cantar não, que vocês também sabem. Cantar é com a Jaque. Tá dizendo ao contrário hoje aqui, né, Jaque? Sobre sábado que vem, tava conversando com o Tony e a Jaque. O que vocês acham que a gente subir pro monte? Sábado que vem? Que monte? Daqui, ó. Tá na igreja mesmo.